O Corinthians, mesmo assim, tem condições de sair de Ribeirão Preto com 80%, 98% da torcida com bom resultado. A minha questão é mais de um olhar para um acerto do Corinthians com o Ramon. O time está finalizando mais. Salve, fiel! Sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informe. Agora vamos acompanhar as últimas novidades sobre o Timão, como a imprensa vem repercutindo o jogo de hoje entre Corinthians e Bragantino. Bragantino e Corinthians pela Sul-Americana, um jogo bem complicado. É importante ressaltar que a partida será fora de casa, porém não no estádio do Bragantino. O Bragantino será mandante, se eu não me engano, o estádio deles lá não tem os critérios necessários para ter um jogo dessa etapa de Sul-Americana, então teve que mudar para outro estádio. Acaba que a torcida do Corinthians vai comprar muito ingresso e, consequentemente, dar um grande apoio para a equipe no jogo de logo mais. Uma partida que promete, até porque o Bragantino é um time que vem muito bem organizado, né? Sempre fazendo boas partidas e se mantendo bem no Campeonato Brasileiro. Dessa vez vai enfrentar o Timão, o primeiro jogo fora de casa e o segundo será decidido na Neoquímica Arena. A imprensa segue repercutindo tudo sobre essa partida e é isso que vamos acompanhar no vídeo de hoje, com o Corinthians um pouco mais ofensivo, sabe, com aquela linha como vem se repetindo na defesa, mas com o Bidu e também com o Mateuzinho avançando um pouco mais. Um time bem diferente. Eu gostei da escalação, se levar em consideração aquilo que o Corinthians tem de melhor hoje. Acho que vai ser bem interessante, dá pra bater de frente com o Bragantino. Se o Timão conseguir uma vitória lá, já será um resultado espetacular, porque a gente sabe que jogando em casa, o Corinthians tem o apoio da torcida e sempre faz boas partidas, apesar de que tá deixando a desejar nos últimos jogos, mas dá pra ganhar, dá pra classificar, mas não pode perder. E principalmente não pode perder com muitos gols de desvantagem, né? Nesse primeiro jogo. Se perder até por 1-0 dá pra buscar, mas se levar mais de um acho que já fica mais complicado. Pro jogo da volta, vamos acompanhar tudo que a imprensa falou e, é claro, deixaremos aqui na descrição o link do canal do Band Esportes para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Bom, vamos ouvir o que disse o Thales Magno, que fez gol no último jogo contra o Bragantino, jogador, justamente no fim de semana. Ele deve jogar contra o Bragantino. Vamos ouvi-lo. Estamos trabalhando muito forte, vamos manter a mesma garra, a mesma força de vontade como temos todos os jogos, e para buscar o resultado, sair com um resultado bem positivo lá, para que possamos cada vez mais conquistar resultados de cada jogo. Eu agradeço muito a Deus por esse momento, agradeço também aos companheiros que me deram total liberdade, me deram total oportunidade e me deixou bem confiante para a partida. Então agradecer muito a eles e seguir juntos com eles para cada vez mais conseguir ajudar com gols, assistências e resultados. Muito bem, tá aí o Thales Magno falando, fez o gol do Corinthians do empate do último fim de semana. O time do Corinthians deve ser esse aí que está na tela, o Vessa vai me dizer se é isso mesmo. Hugo Souza, Mateuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Kaká, 3 zagueiros. 3 zagueiros. Na esquerda o Bidu. Exatamente. Meio campo com Ranielli, Charles e Thales Magno, esse aí que acabou de falar. Com um posicionamento um tanto quanto diferente por trás dos dois da frente. Então a tendência, pelo menos, é o que tem mais essa característica entre os 3 ali da frente. É o que vai poder circular, tentar ajudar um pouquinho. 8 jogadores aí preservados. Na frente, Giovani e Pedro Raul. Esse deve ser o time do Corinthians para esse confronto contra o Bragantino. Faz certo o negócio, porque o jogo é terça, né? Nossa, interessante olhar essa configuração. Aqui eu tinha visto, quem entrava ali no time do Corinthians era o Coronado no lugar do Thales Magno. Interessante, interessante. São os 8. Vamos lá, Fagner, André Ramalho, Hugo, Bidon, Rian, Garro, Romero e o Yuri que tá fora? Yuri que tá fora, tem Wesley fora, Alex Santana, dá até mais. Dá até mais. Né, mas são todos esses daí que não vão pro jogo. É um pouco parecido, até repetindo o que aconteceu no Couto Pereira, né? Quando o time se comportou bem, a gente viu o Corinthians ali se comportando bem diante do Grêmio como visitante. Acho que a aposta é um pouco nessa linha de novo. Esse foi o time que minimamente treinou antes de embarcar lá para Ribeirão.
O Corinthians que chegou ontem à noite, até atrasou o voo, tal, a chegada também da delegação. Na frente é uma tentativa também de colocar o Pedro Raul, que não joga quase nunca mais do que 15, 20 minutos. Me parece aquela tentativa, cara, põe aí, tem uma chance para você mostrar desde o começo do jogo, aquecendo com os jogadores, no ritmo de todo mundo, e vamos ver o que dá. O Giovani está pedindo um pouco passagem. O Romero é o único que sentiu ali, de acordo com o clube, problema muscular. Todo mundo sentindo falta do Coronado, mas o Coronado me parece que na segunda-feira não treinou direito, no domingo não treinou no campo. Ontem treinou, mas um pouco menos do que os demais. E me parece ser uma questão física, senão jogaria ele. Acho que o ataque seria Thales Magno e Giovani se o Coronado tivesse numa condição, mas viajou, tudo está lá com a delegação. Eu entendo a tentativa do Ramon Dias de dar uma segurada nos caras. Sábado é um jogo muito grande, é uma final de Copa do Mundo para o Corinthians. O Fluminense é rival direto lá embaixo no Campeonato Brasileiro. Então, sinceramente, primeiro jogo fora de casa, eu entendo essa tentativa. Massa, você que meteu um 4-1 pro Corinthians no palpite, esse time aí dá para encarar o Bragantino? Cara, assim, a minha questão com o Corinthians é Ramon tá certo, para começar, tá? Não mandaria nem o Ranieri pro jogo. Colocaria um menino lá do Sub-20, qualquer um. Acho que tá certo. O Corinthians tem que olhar pro Campeonato Brasileiro, porque as rodadas vão passando e agora tem um confronto direto que simplesmente pode trocar de lugar o Corinthians com o Fluminense. Quer dizer, você fica ainda mais lá embaixo tentando buscar, ao invés de um, para sair dois da zona do rebaixamento. Então, cara, o Bragantino não me inspira nenhuma confiança, zero confiança. Assistindo o jogo Bragantino e Corinthians na Neoquímica Arena, você percebe, olhando os detalhes do jogo, quando você está envolvido, ainda o emocional, você precisa fazer um esforço para o emocional não te bloquear. Mas quando você não está envolvido e presta atenção no jogo, você vê os detalhes. O inconformismo do Caixinha com o comportamento dos jogadores no banco de reservas, a ponto do assistente dele pedir para ele ficar lá, acalmar, deve ser o mesmo inconformismo que o torcedor do Bragantino sente vendo o time jogar. É um time desalmado, é um time sem pegada, é um time descompromissado com a vitória. Então, o Corinthians, mesmo assim, tem condições de sair de Ribeirão Preto com 80%, 98% da torcida com bom resultado. A minha questão é mais de um olhar para um acerto do Corinthians com o Ramon. O time está finalizando mais, não está sendo efetivo. E nessa hora, no Campeonato Brasileiro, pesa, porque não basta mais jogar bem. Você joga mal, está na zona do rebaixamento, ok. Chega uma hora que você começa a jogar bem, perde gol, e não sai do lugar. Então o jogo é sábado, entendeu? Contra o Fluminense. Esse jogo aí tanto faz. O que acontecer ou não acontecer, tanto faz. E o time do Bragantino não tem o menor compromisso com a vitória. São jogadores, a maioria deles, que não tem compromisso com a vitória. Parece que eles estão numa vitrine, sabe? Parece que estão na vitrine, ficam ali na vitrine. Tem aquele negócio. O Arnaldo quis participar um dia, a família Ribeiro não deixou. Que vai antes de ir pro Big Brother, que o pessoal fica no shopping lá, sim. Casa de vidro. É o time do Bragantino. O Bragantino fica ali na casa de vidro, faz tchauzinho, brinca e tal, mas jogar a bola mesmo, matar o jogo, ter compromisso, fazer a falta tática, não vai, cara. Eu tenho um pouco essa impressão também, que é um time como, né, tanto que a gente cunhou aqui a expressão faquinha de rocambole e puma. Agora, Arnaldo, duas coisas. Primeiro, se esse time aí do Corinthians que vai entrar em campo, dá para encarar, é um bom time. Segundo, que a escalação dos reservas vai contra o que o Ramon Dias falou alto aí no fim de semana, vai ganhar tudo, não é, comigo é assim, não tem essa de poupar, de abandonar a competição, não tem nada a ver, né? O cara fala ali para fora, mas o time... eu acho o discurso, ele é técnico super experiente, ele é compreensível porque ele também não quer desmobilizar quem vai jogar, né? E ele não está rifando a Copa Sul-Americana. Ele está arriscando no primeiro jogo da Copa Sul-Americana. Muito provavelmente o jogo na Neoquímica Arena na volta, dependendo do resultado, ele pode... E foi a mesma coisa contra o Grêmio. Primeiro jogo em casa, ele jogou com todo mundo. Depois ele arriscou fora de casa.
eu acho que com a situação muito complicada no Brasileiro, tem sido essa a estratégia. Fora de casa, vou botar de novo, aspas, fora de casa, né? Couto Pereira contra o Grêmio, aspas. Bragantino, Santa Cruz, aspas. Mas uma viagem, mescla o time, coloca a maioria de reservas. Em casa, muitas vezes ele vai usar mais titulares. Acho que ele vai usar mais titulares na volta, né? A contrapartida se você pegar como é que o Fluminense está se preparando hoje para o jogo com o Grêmio, adversário de sábado do Corinthians, é muito diferente. O Fluminense é atual campeão da Libertadores. É Libertadores, não é Sul-Americano. São coisas diferentes. Libertadores é isso aqui, Sul-Americano é isso aqui. E o atual campeão, então, mais ainda. O atual campeão defendendo o título, o Fluminense não pode fazer isso que o Corinthians está fazendo. Em nenhum dos jogos. Não faria o menor sentido. Então o Corinthians, acho que aproveita essa semana para arriscar mais uma vez. Eu não acho que ele esteja rifando o campeonato, mas está priorizando o outro, em que ele está numa situação muito difícil. Concordo, acho que é isso mesmo. A situação do Corinthians hoje ela não é boa, a gente sabe, né? Está na zona de rebaixamento do Brasileirão. Chegou uma época do Brasileiro que começou daquela funilada, então alguns times já distanciaram, outros estão perdendo vários jogos. O Internacional, se eu não me engano, tem 3 ou 4 jogos a menos do que o Corinthians e não vence há algum tempo. Então chegou uma parte agora onde a gente fica observando e vendo que muitos times ali estão tropeçando. E o Corinthians tem uma sequência muito complicada agora. Vou tentar colocar aqui na tela para a gente acompanhar, para ver como é que o Corinthians vai, o que esperar do Corinthians pro restante da temporada, né? Primeiramente a gente vai acompanhar aqui a classificação do Brasileirão, e aí a gente consegue ver muito bem como é que está se comportando alguns times que estão na parte de baixo da tabela. Até porque chegou o momento onde tá virando decisão, né? Então, cada jogo que passa é um negócio assim que a gente fica preocupado, ainda mais porque o Corinthians não consegue sair daquela parte que tá bem complicada. Ó, coloquei Corinthians aqui no Google Classificação, então a gente consegue acompanhar o seguinte: do 10º para baixo, o Vasco tem 27 pontos em 21 jogos, já distanciou bem daquela parte ali, 6 pontos pelo menos, né? O Bragantino, que eu falei que fica sempre naquele meio de tabela, né? Tá com 27 pontos em 20 jogos. O Juventude conseguiu sair daquela zona ali, subiu bem até, tá com 25 pontos em 20 jogos. Aí complica, presta atenção nos jogos. O Grêmio, né? 24 pontos em 20 jogos, Criciúma 24 pontos em 20 jogos, o Internacional 22 pontos em 17 jogos. 5 jogos a menos do que o Corinthians, 5 jogos a menos do que o Vitória, que tá com 21 pontos. O Timão vem com 21 pontos em 22 jogos. Isso que pega, porque a galera que tá em cima ali, ó, do Criciúma pra cima, tem 4 times ali com 20 jogos. O Corinthians está com 22 jogos, não tem jogo pendente. Então aí começa a ficar complicado. Você olha a pontuação, tá todo mundo, tá ali, um pontinho, você já vai pra... ganha o jogo, vai pra 24 e tudo mais, pegando em consideração o Brasileirão, né? Hoje é Sul-Americana, mas pra entender o porquê o Corinthians vem priorizando alguns jogadores. Vai meter um monte de jogadores reservas por causa disso aqui. Agora, no final de semana, tem um jogo fora de casa contra o Fluminense, um duelo direto, onde se ganhar, tira 3 pontos do Fluminense e ganha 3 pontos, né? O famoso jogo de 6 pontos. E se perder, o Fluminense passa o Corinthians. E o Fluminense tem um jogo a menos ainda, tem 21, o Corinthians tem 22. Então tem que tomar muito cuidado. Tá fazendo certo em preservar para esse jogo da Sul-Americana. A gente sabe que não é prioridade do Corinthians. Quanto mais longe chegar, melhor, claro, né? Se der pra brigar, até pra brigar pelo título, quem sabe. Mas a prioridade realmente é não cair no Campeonato Brasileiro, porque a gente sabe que se cair, a situação fica bem complicada, bem difícil. Então hoje tem Corinthians e Bragantino pela Sul-Americana, né? Um jogo importantíssimo aí que vocês poderão acompanhar. E é claro, assim que terminar o jogo, tudo pós-jogo, tudo que acontecer, a gente vai repercutir aqui no canal. Então deixa o like, inscreva-se para não perder nenhuma novidade. Bragantino e Corinthians hoje, 9h30 da noite, pela Sul-Americana. Um grande abraço a todos e até logo mais. Valeu!